Amém. Somente crer, tudo é possível. Boa noite com Jesus. Nós vamos tomar uma escritura aos Efésios, no primeiro capítulo. Vamos ler, começando com o versículo 3, e leremos até o versículo 14. E quero que você preste bastante atenção, e eu desejo que o Espírito Santo vivifique esta palavra em nossos corações. Podemos? A bênção de Deus em Jesus Cristo, autor da nossa redenção e cabeça da Igreja. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade. Desculpe. E nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propusera em si mesmo, de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Grande Deus, que teu Espírito Santo, que é o único que pode, venha e vivifique a tua palavra em nossos corações, abrindo, ó Pai, amplamente nossos entendimentos espirituais, porque sabemos que estas coisas estão escondidas dos sábios e entendidos, porém o Senhor as tem revelado aos seus pequeninos, que quer dizer aos seus escolhidos. Fale conosco, Pai, e nos prepare para o nosso culto de oração. Oramos pedindo estas bênçãos
implorando mais uma vez perdão por nossas falhas, no nome de Jesus, teu Filho amado. Amém. Assentai-vos. Se cremos que isso é a palavra de Deus, então não haverá nenhuma sombra de dúvida, porque é o assim diz o Senhor. Agora, nós aprendemos e temos guardado isso no nosso intelecto. Mas isso precisa estar arraigado em nossos corações. Nós citamos de cor que Deus nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. E nos predestinou para filho de adoção, não é? Segundo o beneplácito de sua vontade. Então, amados, se Deus vivifica esta palavra no seu coração, então não há dúvida, não há interrogações, não há perguntas. Por quê? Somos filhos de Deus. Amém. Talvez o diabo quer dizer que não, porque ele é o inimigo. Mas, na verdade, somos filhos de Deus. Agora, o profeta de Deus, na último culto que meditamos nesta mensagem, Israel e a igreja, segunda parte, ele disse assim: agora somos filhos de Deus. Diz ele. Quando? Quando é que somos filhos de Deus? Agora. Ele diz, agora. Amanhã à noite? Não, agora. Agora somos filhos de Deus. Agora estamos sentados juntos em lugares celestiais. Amém. Agora, está o Espírito Santo aqui? Quando? Agora. Agora temos vida eterna. Você entrará na vida eterna quando morrer? Não. Agora. Eu tenho isso agora. Amém. Agora eu posso. Como? Jesus Cristo disse assim. Isto é assim, diz o Senhor. Amém. Então, com essa fé, com essa esperança, com essa segurança que a fé traz para o nosso coração da palavra de Deus, nós podemos deitar e dormirmos tranquilamente, sem se preocupar com o que venha ou o que já foi, não é isso? Nem mesmo com a morte. Porque simplesmente sairemos desta dimensão e entraremos na outra. Sairemos desse corpo enfermo, doentio, este corpo do pecado, e entraremos em um corpo celestial. Aleluia! E estaremos ali aguardando a vinda do Senhor, aguardando o dia da ressurreição. Você crê assim? De todo o seu coração? Então descanse em paz. Seja feliz. Seja alegre. Mas, pastor, eu estou enfermo, minha cabeça está doendo, tanto problema. Olha, primeira coisa, você tem que esquecer disso.
Mas eu tenho medo de morrer, mas medo de morrer, o crente não morre. O crente dorme no Senhor. Passa desta vida para outra vida. Meu Deus! Então o profeta diz: então afaste-se, morte, afaste-se de mim, afaste-se, Satanás, você não tem mais laços comigo. Amém. Você já venceu o inimigo, você já venceu a morte, você já venceu o inferno em Cristo Jesus, porque Ele venceu por nós. Então o profeta de Deus nos diz assim, o velho Paulo, eles estavam preparando um tronco ali, para quê? Para dissipar a sua cabeça. Eles estavam preparando um tronco ali e disseram: você sabe o que é isso, rapaz? Vão cortar a sua cabeça. Ele disse: mesmo? E eu imagino que ele não ficou com medo tremendo, não. Ele não amarelou-se, não é? Ele simplesmente disse: meu Deus, mesmo? Eu combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Amém. Aleluia. Que segurança! Ei, o que você vai fazer antes de morrer? A morte disse: ah, seu pequeno judeu de nariz adunco, eu sei que você foi espancado e que te abandonaram e assim por diante, e eles fizeram isso, aquilo e aquilo outro com você. Mas agora eu te peguei. A morte falando para ele. Você já escapou muitas vezes, mas agora você está nas minhas garras. Agora eu te peguei. Ele olhou para a morte e disse, a morte disse: vou fazer você tremer e se abalar. E ele disse: morte, onde está o teu aguilhão? Onde está o teu aguilhão? A sepultura ali, a lama, aquele soldado romano jogou um pouco de lama para firmá-lo ali. Aí você tem que ler isso aqui nas entrelinhas. Eles estavam preparando um tronco, não é? Para dissipar sua cabeça. E agora aquele soldado romano jogou um pouco de lama ali, para quê? Para firmar mais aquele tronco. Meu Deus! E disseram: eu te segurarei. Ele disse: morte, onde está o teu aguilhão? Sepultura, onde está a tua vitória? Na Bíblia ele diz: onde está a morte o teu aguilhão? Onde está a sepultura a tua vitória? Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. O túmulo dizia: eu vou te segurar, eu vou te moldar, eu vou apodrecer você, os vermes vão te devorar, os seus ossos voltarão ao pó. Se a pessoa, na hora de morrer, estiver pensando nessas coisas, meu Deus, eu acho que é por isso que dá vontade de correr, né? Eu assisti poucos morrerem, passar daqui para ali, né? Mas caboclo está deitado há muito tempo e na hora H ele quer levantar, ele quer correr. Ele fica pensando nessas coisas, vou apodrecer lá na sepultura. Meu Deus!
Irmão Branham fazendo uma encenação, dizendo isso para nós. O túmulo dizia: eu vou te segurar, eu vou te moldar, eu vou apodrecer você, os vermes vão te devorar, seus ossos voltarão ao pó. Mas Paulo disse: olhe para aquele túmulo vazio ali, estou nele. Aleluia! Já passei por ali e já saí dali, porque ele morreu com Cristo, foi sepultado com Cristo e ressuscitou com Cristo. Por isso é que nós estamos assentados em lugares celestiais. Nós já estamos na eternidade, igreja. Se não for assim, então não vale a pena ser crente. Então Paulo disse: olhe para aquele túmulo vazio ali, estou nele. O profeta diz: aleluia. Ressuscitarei naquela manhã e recebereis uma coroa que o Senhor, justo juiz, me dará. E não somente eles, mas a cada um deles, mesmo aqueles no tabernáculo Brana, que amam a sua vinda. Amém. O profeta diz: claro, essa é a nossa esperança, porque essa é a promessa. Então não importa a circunstância, creia somente. Saia do caminho, saia da frente, reconheça: eu sou nada. Mas o meu Criador fez essa promessa. Aquele que me deu essa vida, me prometeu uma vida eterna. E eu estou seguro nela. Aleluia. O diabo não é nada além de um fanfarrão. Apenas te assusta com alguma coisa. Porém, ele não tem nenhum direito legal. Ele foi despojado de todos os direitos, principados. Tirou tudo dele. Quando ele morreu no Calvário, Jesus o despojou. Jesus venceu. Ele venceu a morte, venceu a sepultura, ele venceu o inferno. Nós passamos aqui no culto passado, ou no atrasado, né? Irmão Branham dizendo que quando Jesus chegou lá no inferno, como a Bíblia diz que ele foi pregar, ele foi às partes mais baixas da terra pregar para as almas encarceradas. Então o profeta diz que quando Jesus chegou lá no inferno, Satanás falou: eu pensei que eu tinha te pegado quando matei Abel, pensei que tinha te pegado quando matei fulano, cicrano, mas agora sim, agora você está nas minhas mãos mesmo. Meu Deus do céu. Mas ele disse: eu sou o Filho de Deus, que morri por eles pregado naquela cruz, eu derramei o meu sangue, dê-me essa chave aqui. Tomou a chave da morte, do inferno, do diabo, pendurou na cinta e deu um empurrão nele. Aleluia. Ele é um vencido mesmo, ele é um derrotado. Porém, como a gente diz assim, ele é sagaz. Ele trabalha incansavelmente. Tirou tudo dele quando ele morreu no Calvário. Ei-lo aqui voltando agora. Amém. Bom, nós vemos nesta mensagem o profeta falando de Moisés, falando de José. Então ele diz aqui agora: Moisés havia fugido, mas ele queria dizer José. Ou melhor dizendo, era Moisés mesmo, né? Moisés havia fugido. Ele estava do outro lado do deserto, pastoreando as ovelhas de Jetro, as ovelhas do seu sogro. Ele estava lá há 40 anos,
e tinha alguns filhos. Indo ali, e sua esposa, um pouco velhinha, aí eu fico pensando assim, né? Moisés fugiu, já fazia 40 anos que ele estava lá, certamente fugiu com uns 20 anos, e agora com 40 já dá com 60, né? A esposa também por ali. Então o profeta está dizendo que ela já era bem velhinha, né? Ela era, sua esposa um pouco velhinha, ela era uma coisinha temperamental. E Moisés tinha um pouco de temperamento também. Então imagino que eles tiveram um bom tempo do outro lado do deserto. Não acham? Deus sabe como domar você. Deus sabe como lidar com o homem. O profeta está dizendo, Deus sabe como domar você, domar o homem. Sim. Então, certa manhã, eu vejo com uma velha bengala torta, mancando, segurando-se, com 80 anos de idade, e a barba branca pendurada assim, e o cabelo solto, e ele olhou para o lado e disse, essa é uma visão estranha. Olhou novamente e disse, por que aquela árvore não queima? Disse, acho que vou apenas me virar. Você sabe, às vezes você ouve muito barulho e simplesmente se vira. Se vira para olhar, para prestar atenção o que está acontecendo, né? Simplesmente se vira. Verifica que é e procura um lugar seguro. Muito fogo, você sabe. Sim, começa a queimar. O fogo do Espírito Santo começa a queimar e as pessoas se viram e dizem, o que está acontecendo? Agora Moisés começou a pensar, disse, me pergunto por que aquela coisa não se consome. Está queimando lá meia hora e ainda não se consumiu. Aproximou-se e disse, bem, irei até lá e verei o que se trata. Bom, conhecemos bem a história, não é? Apacentando o gado do seu sogro, e de repente um fogo lá na sarça, o fogo ardia e a sarça não consumia. Quem sabe ele se virou, olhou e pensou, mas espera um pouco, aquele fogo está num lugar só, como não queima aquela árvore? Então a Bíblia diz que o fogo ardia, mas a sarça não consumia. Então Moisés pensou, bem, irei até lá e verei do que se trata. E uma voz falou com ele e disse, tire seus sapatos. O chão em que você pisa é terra santa. Agora, não disse Moisés, Moisés não disse, vou tirar o meu chapéu, porque ele disse sapatos. Meu Deus. Quem sabe ele poderia ter pensado e até dito e até feito. Tirar os sapatos? Vou tirar o chapéu porque isso é muito mais reverente. Mas Deus mandou ele tirar o sapato, não foi o chapéu. Deus mandou Noé fazer a arca da madeira de górfer. E o profeta diz que muitas pessoas, muitos amigos, vizinhos,
via Noé construindo aquela arca com aquela madeira e dizendo que ia vir um dilúvio, que aquela arca ia flutuar, e aquela arca era cheia de esponjosa, uma madeira esponjosa, que ele não ia segurar a água. Então dizia Moisés: meu caro, é o seguinte, se é que você está fazendo esse barco para flutuar sobre as águas, então você deve pegar uma outra madeira mais sólida, rapaz. Irmão Brana cita, você deve fazer essa arca da madeira de carvalho, que é uma madeira dura, etc. Aí Noé escutava assim. Não, ele me mandou fazer da madeira de gofer. Aleluia. Deus tinha algo a ser acrescentado sobre aquela madeira. Depois da arca pronta, Deus mandou Noé betumar aquela arca por dentro e por fora. E o profeta, ele sabe como era feito esse betume. Pegava uma árvore, certamente uma qualidade, uma espécie de árvore, e batia nela, tirando a seiva dela, e depois então aquecia aquilo no fogo e passava naquela madeira esponjosa, né? E aquilo grudava. O profeta diz: você, depois de seco, você não podia fincar nem um prego ali. Então Moisés, ele abaixou e tirou os sapatos e disse: quem és tu, Senhor? Disse Moisés. Agora isso começa no capítulo 3, desde o versículo 1 até cerca do versículo 12. Disse Moisés: tenho ouvido o clamor do meu povo, e me lembro da minha promessa. Lembro-me da minha promessa com Abraão, e ouvi o seu clamor e aflição, e desci para libertá-los. Amém. Vindo para cumprir sua palavra. Moisés havia fugido do Egito com medo de Faraó. Com medo de Faraó descobrir que ele havia matado um egípcio e enterrado na areia. Então, por isso, ele correu, fugiu, passaram 40 anos. Agora, Deus vem e diz: Moisés, eu tenho ouvido o clamor do meu povo e desci para libertá-los e estou te enviando. Senhor, como é que eu vou voltar lá se eu sou um fugitivo de Faraó, fugitivo do Egito? Não, Senhor, não posso ir lá de jeito nenhum. Meu Deus! O profeta de Deus disse assim: em algum desses dias, os velhos túmulos ali, lápides colocadas de lado no túmulo da vovó, isso não fará qualquer diferença. Eu me lembro da minha promessa e eu desci para libertá-los. Não importa, vai demorar um pouquinho, não faz diferença para mim, aleluia. Eu sei quem está guiando o navio. Nós sabemos, não é verdade? Apenas aquietai-vos. Amém. O Deus de Paulo está guiando o barco. Aleluia. Quantos dias naquela tempestade. Não havia mais nenhuma esperança. Mas Deus veio e falou com Paulo: Paulo, tenha confiança, Paulo. Ninguém vai perecer. Você vai ser a minha testemunha lá em Roma. Aí Paulo veio e acomodou todos os demais passageiros daquele navio. Tenhamos bom ânimo, não vai acontecer nada, ninguém vai morrer. Deus é Deus. Aleluia. E o profeta está dizendo aqui que, como ele disse para Moisés: ouvi o clamor do meu povo, desci para libertá-los.
Ele disse: algum desses dias os velhos túmulos ali, lápides colocadas do lado no túmulo, quer dizer, bem cercado, aquela coisa bem feita, não é isso? Isso não fará qualquer diferença. Eu me lembro da minha promessa e eu desci para libertá-los, então não importa, vai demorar um pouquinho, mas isso não faz nenhuma diferença para mim, disse o profeta. Eu sei quem está guiando o navio e nós sabemos, apenas aquietai-vos. Eu desci para livrá-los. O que tu irás fazer? Moisés, eu te enviarei. O Senhor enviar-me? Eu não posso fazer isto, Senhor. Oh, sim, eu te coloquei neste mundo com este propósito. Amém. Te coloquei neste mundo para ser um libertador. Então, você não precisa pensar que não pode, não, porque pode sim. Bem, tenho 80 anos, Senhor, e estou com as coisas meio rígidas. Posso ter um artrite. Ele começou a arrumar desculpas, né? Estou com 80 anos e estou com a costa meia rígida e isso pode me dar um artrite. Eu não sou um homem eloquente, eu não consigo falar muito bem. Deus disse: agora, quem fez a boca do homem, Moisés? E ele disse: Senhor, se tu me mostrares tua glória, eu irei. Quero que o Senhor me dê um sinal. O profeta, irmão Branham, diz: amém. Não fique com medo. Essa palavra amém significa assim seja. Vem, mostre-me tua glória e eu irei. Gosto de ver um pouco dessa glória da Shekinah. E você não? Todos nós gostamos, todos nós desejamos isto, não é isso? Sim, Senhor, mostre-me tua glória, Senhor. Agora, o que é a tua glória, Senhor? Moisés, o que é isso que você tem na mão? É uma vara, Senhor. Uma vara velha e torta. Disse: jogue-a no chão. Jogou no chão e virou uma serpente. E ele pulou para trás e disse: pegue-a pela cauda, Moisés. E ele o fez e virou um pedaço de pau. Disse: agora, Moisés, o que é isso? Disse: pegue sua mão e coloque em seu peito. E ele o fez em seu coração. Tire-a. Estava branca de lepra. Veja, significa a consciência do homem, o coração do homem está branco de volta no peito e puxou novamente o que tinha que ser feito. Quando voltou, estava branca, limpa, igual a mão de um bebê, como a outra mão. Ele viu a glória de Deus, e o que é a glória de Deus? Então, milagres, sinais, maravilhas, cura divina. Amém. Que Deus nos mostre a sua glória nesta noite. Amém. Vamos dizer amém?